Amém, amados? Vamos dar continuidade aqui. Então, o que é esse galardão? Vamos ler alguns textos aqui que nos dão uma alusão do que é essa recompensa. Ó, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha só também Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, ó: não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui está falando sobre a recompensa na eternidade. Está falando de eternidade e recompensa. E falando de coroa. Coroa significa autoridade. Então, o galardão tem a ver com autoridade. Vamos ver aqui também 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Ó, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos quantos amam a sua vinda. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está falando que já está chegando no fim da carreira dele, mas que ele fez muita coisa por obra do Senhor, e ele estava aguardando o quê? A coroa da justiça. A justiça, amados, tem a ver com tudo aquilo que você fez, tem tudo a ver com as obras que você fez. Então, vimos lá a coroa que dá autoridade, né? E agora vimos a coroa da justiça. Mas vamos ver um texto que é bem claro aqui, ó. Apocalipse 2:26 diz assim, ó: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre nações. Aqui ele já não está falando mais nem de coroa, nem de nada. Já está falando logo autoridade sobre nações. O reino de Deus é um reino que é governado. Hoje, o reino é governado por Jesus junto com os anjos. Mas anota aí, ó, anota isso aí, ó, que eu vou falar agora. Galardão tem a ver com reinar com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Amém? Então, amados, galardão tem a ver com essa autoridade. A palavra de Deus diz que nos será dado autoridade sobre nações. Então, junto com o Senhor Jesus, os vencedores receberão esse galardão, essa autoridade e esse governo sobre as nações. Mas vamos governar sobre as nações quando? Como? Quando Deus, né, instituiu os novos céus e uma nova terra. Tudo se fará novo. Então nós seremos aqueles que vão governar junto com Jesus na glória, na eternidade. Então, galardão, essa é a nossa recompensa. Tem a ver com isso. Amém, amados? Mas surge a pergunta, né? Quantos de nós somos vencedores? Nós só somos vencedores quando chegamos diante do Senhor. Quantos de nós estão trabalhando para sermos vencedores? A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, ele constantemente se esforçava para ser colocado como qualificado, para estar posto ali como a semelhança de Cristo Jesus. Então, tem que existir um esforço, né, irmão? O Senhor, ele nos desafia a construir uma vida cristã sólida, uma vida cristã firme, consistente, porque embasada em Cristo Jesus. Nós devemos ter como alicerce nosso Cristo Jesus, porque nós vimos no texto lá de Coríntios que as nossas obras serão passadas pelo fogo. E aquelas obras que não estiverem no alicerce correto, que é o alicerce que é Cristo Jesus, elas vão sofrer dano. E nós, além de ser salvos, nós queremos receber o galardão. E também não queremos sofrer danos. Amém, amados? E nessa obra que nós estamos falando, que é essa obra que nos dá o galardão, que é a obra no reino de Deus, ela precisa ser feita com paixão. Porque paixão gera em nós disposição. E disposição gera fruto.
e o fruto vai gerar o galardão. Um exemplo disso é um rapaz, quando está apaixonado por uma moça, ele faz de tudo para conquistá-la. E esses esforços que ele faz, vai ter uma recompensa. Vai ter uma recompensa. Então, nós devemos ser apaixonados por Cristo Jesus. Nós devemos guardar esse fogo, essa paixão constantemente acesos. Porque por meio dessa paixão, o que nós vamos ter? Vamos ter disposição. Porque quem não é apaixonado não tem disposição. O cara que não é apaixonado por uma varoa, ele não vai lá na igreja dela participar de um jejum total de 24 horas. Ele não vai. Ele não é apaixonado por ela, mas quando ele é apaixonado, ele vai. Então uma pessoa que é apaixonada por Cristo Jesus, ela se esforça, ela corre atrás, ela convida para o encontro, leva para a igreja, leva para a célula, e isso gera o quê? Gera o fruto. E o fruto gera o galardão. Então, que nós possamos ter em mente isso, que a paixão gera a disposição gera o fruto, e o fruto gera o galardão. Amém, amados? E essa obra do Senhor, ela não pode ser feita de qualquer maneira. A gente tem que dar continuidade nela, mas existe um padrão nesta obra, existe um padrão. E o padrão é quem? O padrão é Cristo Jesus. E outra, a minha obra não pode ser, eu não posso achar que eu vou fazer a obra do pastor Marcos, porque o pastor Marcos está fazendo a obra dele, o meu discipulador está fazendo a obra dele, eu tenho que fazer a minha obra como líder de célula. Então, ninguém pode fazer a obra de ninguém, cada um fará a sua obra. Amém, amados? Então, nós devemos dar sempre continuidade, nós devemos sempre buscar a Deus. Nós devemos saber que dentro da casa de Deus nós devemos cuidar das pessoas, mas sempre vai ter algo específico para nós fazer dentro da casa de Deus. Sempre vai ter algo que nós podemos empregar nossas habilidades, seja sendo um encanador, arrumando um encanamento, um eletricista, arrumando uma rede elétrica, sendo um irmão que entende de mídias digitais, ajudando nessa área. Então, sempre temos que estar inseridos dentro da igreja, fazendo aquilo que Deus nos comissionou. Amém, amados? Então essa obra, amados, ela não pode ser, como eu já falei, ser feita de qualquer forma. Existe um padrão a ser seguido, que é o padrão de Cristo Jesus. E quem é que vai fiscalizar essa obra? O próprio Cristo Jesus. Amém? Ele é que vai fiscalizar, porque o nível é dele, o padrão é dele. Então ele vai fiscalizar para ver quem está atingindo o padrão dele. Amém? E nós devemos ter em mente aqui o texto que o apóstolo Paulo falou, porque eu creio que é, como até o próprio pastor Aloysio, aqui na apostila, colocou como texto fundamental, para o cristão ser um cristão que é um vencedor. Para saber que a gente se tornou um vencedor, olha só, aquele texto de Timóteo, capítulo de 7 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. O apóstolo Paulo está falando que aqui, neste versículos, amados, que ele fez tudo o que tinha que fazer, ele se esforçou, ele combateu o bom combate, ele guardou a fé. Ou seja, se você ler lá os relatos de Paulo em Atos, nas cartas dele para as igrejas, você vai ver que ele realmente trabalhou para o reino de Deus, que ele realmente foi um homem que fez de tudo, fez o possível e o impossível para que a proclamação das boas novas fosse levada às pessoas, para que o evangelho fosse levado às pessoas. E ele não fez a obra de qualquer forma, ele foi um homem íntegro, ele foi um homem fiel aos princípios de Deus, porque infelizmente hoje em dia as pessoas dentro da igreja acham que pode fazer as coisas de qualquer forma, pode ter qualquer postura, pode ter qualquer conduta para fazer, e faz a obra de Deus, mas não, a gente tem que ter uma conduta íntegra, a gente tem que ter
um posicionamento fiel, um posicionamento de cristãos vencedores, né? Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer forma, estando de qualquer forma, por mais que nós sejamos, tenhamos uma inclinação pecaminosa, mas a obra de Deus, ela não é feita, né, de qualquer forma. Por isso nós devemos pegar o exemplo do apóstolo Paulo, nós devemos construir a nossa casa e o nosso alicerce em Cristo Jesus. Tem muitas coisas que muitas vezes nós, né, não estamos dispostos, né, porque nós vemos que o vencedor é aquele que ora, que jejua, que leva a palavra de Deus aonde quer que esteja. Muitas pessoas não conseguem jejuar, né? Falar, Senhor, eu não consigo, esse sacrifício do jejum, para mim não dá, ficar sem comer, ficar sem assistir TV, não dá. Mas, irmãos, é um esforço que nós devemos fazer. Não é verdade? Hoje nós estamos privados de muitas coisas, mas é por quê? Porque por um bem. Por um bem. Ninguém quer ficar trancado dentro de casa. Ninguém quer ficar enclausurado dentro de casa, mas é por um bem maior. Nós devemos fazer um esforço. Então, muitas vezes o jejum, né, o jejum e a oração e a pregação das boas novas é não só para nós recebermos um galardão, é para que as outras pessoas também sejam edificadas, tenham a vida transformada, sejam renovadas a mente. Amém, amados? Então, nós vimos hoje nessa aula o que é ser um vencedor, o que é esse galardão, o que nós devemos fazer para receber esse galardão. Amém, amados? Então, vamos, né, a cada dia mais nós termos em mente qual é a nossa função dentro da igreja, o que nós podemos fazer dentro da igreja. Quando você é um anfitrião, você está trabalhando para o reino, então você vai receber um galardão. Quando você é um líder de célula, você está trabalhando para o reino, você vai receber outro galardão. Quando você é um discipulador, você está trabalhando para o reino, você vai receber um galardão. Quando você é anjo da guarda, quando você é obreiro, quando você é pastor. Então, todos nós dentro da igreja vamos receber um galardão, vamos ser aqueles crentes vencedores que vão fazer a obra de Deus da forma correta, com o padrão de Cristo Jesus, porque Ele é que fiscaliza a obra. Então, o padrão tem que ser Ele. Amém, irmãos? Então, fica a pergunta, né, no final aqui do livro. Você está a caminho de ser um vencedor? Amém, amados? Que nós possamos a todos os dias fazer essa pergunta, né? Se eu estou a caminho de ser um vencedor, eu estou edificando a minha obra, a minha vida em Cristo Jesus, eu estou edificando, ou estou edificando em palha, ouro, feno e pedras preciosas. Será que eu estou fazendo a obra de Deus da forma que Jesus faria? Com a atitude mental que Jesus faria? Amém, amados? Creio em nome de Jesus que todos vocês tiraram proveito aí do curso desse módulo do curso de ceifeiro, os vencedores. Creio que vocês entenderam a diferença do que é salvação, do que é receber um galardão, o que é ser um vencedor. Amém? Eu vou estar mandando aí para vocês o link com as questões para vocês estarem respondendo e darem a sua presença nesta videoaula. Creio que foi um momento prazeroso, um momento onde nós nos edificamos grandemente, nós recebemos uma revelação vinda do alto, e creio em nome de Jesus que em breve nós nos encontraremos na igreja, vamos estar lá nos abraçando, dando glória a Deus, falando das experiências que nós tivemos nesse momento de quarentena. Amém? Eu gostaria de indicar para os irmãos, uma leitura, né? A gente vai estar nesse tempo de quarentena, com bastante tempo, muitos não vão trabalhar, ou vão trabalhar intercalado. Então, eu te dou uma dica de leitura aí nesse tempo, A Bíblia, a palavra de Deus, né? Faça um esforço grande aí para estar lendo a palavra de Deus, para estar lendo a Bíblia, aproveitando esse tempo vago que a gente tem. Leia a palavra de Deus, amém? Também outra dica de leitura, que não vai faltar, amados, é coisa para a gente ler. Se você estiver entediado, começa a ler. Tem a Bíblia, a palavra de Deus,
Ó, o livro do nosso jejum, Chamados para Frutificar. Se você não adquiriu o livro, tem muitos irmãos aí com uma excelente voz que estão aí gravando o áudio dos livros. Se os irmãos precisarem do áudio do livro, fala comigo. Tem um irmão abençoado aí que grava o livro, os capítulos todos os dias. Aí eu mando para vocês, amém, amados? Ó, outra dica de leitura que eu dou para os irmãos, ó. Esse livro aqui, ó, do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Pensa num livro gostoso de ler. O C.S. Lewis, que é aquele escritor lá das Crônicas de Nárnia, é crente, é cristão, e escreveu um livro, mesmo não sendo teólogo, o cara escreveu um livro com uma profundidade teológica muito grande e simples de entender, e que traz para nós aí uma revelação, né, da graça de Deus e do poder de Deus. Amém, amados? Então, essas são as diquinhas de leitura aí para os irmãos. Creio que vamos ter bastante tempo aí. E agradecer a presença de todos vocês, agradecer, né, a atenção de todos vocês nesse curso de ceifeiros. Espero ter contribuído para a edificação espiritual dos irmãos. Espero ter contribuído de forma honrosa com esse material que o pastor Wilson, inspirado por Deus, liberou para a nossa edificação. Amém? Vamos orar para finalizar. Senhor Deus, grandioso Pai, queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por esta aula que nos deu pleno entendimento sobre o que é salvação, sobre o que é galardão e como nós podemos ser crentes vencedores. Espírito Santo, vivo Deus, vem trazendo para nós todos os dias a revelação de como devemos caminhar nessa obra. Que cada um de nós saiba, Pai, que nós estamos inseridos numa obra prevalecente, uma obra que será firmemente estabelecida nestes tempos. Nós cremos em nome de Jesus que cada membro desse curso de ceifeiros já é um vencedor em Cristo Jesus, já tem o seu galardão e dará continuidade, Pai, a esta obra no reino de Deus. Agradecemos por este momento, clamamos pela nossa nação, pelo nosso estado. Cremos em nome de Jesus que o Brasil será um país que sairá vitorioso mediante esse coronavírus, porque nós cremos que não só os esforços de nossos governantes, mas também o clamor da igreja constantemente sendo feito irá gerar o sobrenatural do Senhor sobre toda essa diversidade. Por isso, Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor a nossa nação, nosso estado, a nossa cidade, principalmente a cidade de São Paulo, que é o foco, que é o epicentro, mas nós cremos que esse vírus não vingará, porque o Senhor tem um corpo que está ativo, orando e clamando, intercedendo por esta nação, em nome de Jesus. Amém. Amém, seus fofos. Fiquem com Deus. Foi um prazer muito grande gravar esse vídeo para vocês e espero encontrá-los novamente lá no prédio da igreja para dar um abraço em cada um de vocês e dar um glória a Deus, orar, chorar, porque nós queremos que em breve tudo isso vai passar e nós seremos vencedores em cima desse coronavírus. Amém, amados? Fiquem com Deus, uma boa noite. Tchau.